Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 5 de abril. Mais uma vez, relembrando que esse programa será exibido novamente, será reprisado amanhã, sábado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o pastor Afonso Geber, que é cristão evangélico descendente de judeu, o Lier, que defende a criação do Estado palestino, e o Hildo Montezuma, do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Hildo, você falava muito e questionava a questão da resolução 1811 e 1812. Isso. Essas resoluções seriam a solução para o fim dos conflitos? O cumprimento dessas resoluções é o que reivindica o povo palestino. Porque essa foi a resolução que criou os dois estados. O Estado da Palestina, correspondente a 47% do território, e o Estado de Israel, correspondente a 53% do território. Essa foi a resolução. Muito bem dividido. E muito a cidade de Jerusalém, sagrada para muçulmanos, para judeus e para cristãos, território internacional. Os árabes reivindicavam a sua capital em Jerusalém Oriental, porque lá está a mesquita de Omã. E os judeus, os israelenses, também reivindicavam a capital Jerusalém Oriental. Mas esse não foi o ponto central que impede uma saída de paz. O que impede a saída de paz é porque em março de 48, a resolução é de novembro de 47, a decisão da ONU, né, a sessão solene da ONU que institui a resolução 181, é de novembro de 47. Em março de 48, as terras palestinas são invadidas pelo Estado de Israel. Esse fato, chamado pelos árabes de Arqba, a catástrofe, conflagrou todo o conflito contemporâneo que se vê naquela região, que de lá para cá a região não teve mais paz. Então essa é que é a questão central. A questão palestina hoje, para nós do Sebra Paz, é uma questão humanitária. É uma questão de salvaguarda de um povo que está sendo dizimado. Me perdoe. Agora eu vou ficar um pouco contra vocês, a causa de vocês. Exatamente pela simples razão. O Hamas, que ocupa hoje a faixa de Gaza, não aceita incondicionalmente a criação do Estado de Israel. O Hamas é minoria. Sim, mas é quem faz a grande confusão. O Hamas é minoria. A maioria do Estado constituído, da governança, da Cisjordânia. A maioria da governança da Palestina não é dominada pelo Hamas. O Hamas é minoria. Não é a posição majoritária entre os palestinos. Mas é o braço armado. Eles são maioria em Gaza. Nós estamos debatendo contra a revolução. Contra a revolução. Agora veja bem, Osmi, é legítimo que o Estado Nacional tenha um exército ou não é legítimo? É legítimo que o Estado Nacional tenha um exército ou não é legítimo? É legítimo que o Estado de Israel tenha um exército ou não é legítimo? Sim. E por que o Estado da Palestina não pode ter o seu exército? Não, o exército é uma coisa. E eu tenho um exército para quê? É para defesa. Não. Na medida em que meu território... meu território é invadido, o meu exército tem que ser chamado para defender o meu território. Você está chamando o Hamas como um órgão. O Hamas é um exército. É um partido armado. Não, são terroristas. Não. Terrorista é o Estado de Israel que massacra o povo palestino. Terroristas são os Estados Unidos que invadem os povos. É opinião pessoal. Não, essa é a sua opinião pessoal. É confronto da sua opinião pessoal com a minha opinião porque pessoal. São pontos de vista. Agora, o seu ponto de vista não é a verdade. Nem o seu. Então pronto. Então nós temos dois pontos de vista aqui para serem analisados. Quando ele disse que os judeus invadiram... Sem conflito aqui. Agora, colocar o Hamas como uma entidade de exército organizado, para mim vai
vai um absurdo impensável. É um braço armado. Um Estado que teve suas terras roubadas, um Estado impedido de se organizar. Isso dito pela ONU, não é nem por você. Olha, tem mais de 100 resoluções da ONU penalizando o Estado de Israel. Mais de 100 resoluções de crimes contra a humanidade. Nenhuma é respeitada. Nenhuma é respeitada. Eu não sei quem é esse que faz pior. O Hitler que fizeram. É por isso que eu estou dizendo. Nós temos o judeu que faz com o palestino. Não exagera. Não, mas isso aí, eu vou ser sincero com isso aí já é um exagero quase que ideológico. Na realidade... Isso é a mesma coisa, já pensou, Geber? O Narciso falou aqui, ó. Os palestinos não aceitam. Permita. Você já pensou? Vamos, cara, guardar as devidas diferenças e proporções? Só um minutinho. Se o Acre, vamos pegar aqui o Acre, naquele conflito com a Bolívia. Claro. Se nós estivéssemos permanentemente em briga com a Bolívia, se não houvesse a diplomacia brasileira para entrar, para tentar conciliar. O aceitado a diplomacia. Exatamente. Hoje, nem Israel, nem a Palestina aceitam a diplomacia por causa de Jerusalém. Nenhum quer ceder Jerusalém. Vamos acabar com essa conversa. Jerusalém é o centro das atenções do mundo. É centro das atenções do mundo. Vai criar a resolução da ONU. Não. Eu pergunto, não é isso que os palestinos... O que move esses maus instintos, digamos assim, não é nem a religião, no meu entender, é a terra. Com certeza. Hein? Com certeza. Não é o país. Eu quero terra. País, não é terra, um país que não foi criado. Mas, ó, ali a questão religiosa... Os árabes, religiosa também. Os árabes sempre tem uma extensão territorial 171 vezes maior que o Estado de Israel. Agora, só que a gente tem que ver o seguinte, ó. A paz não existe. Na realidade, o Estado definitivo dos palestinos, ele não existe. É uma reivindicação. Existe resoluções para que ser... Não, existe resoluções... Não, mas deixa eu dizer. Existe resoluções para ser criado? Existe, mas ele nunca foi aprovado. E aí é o seguinte, o pior de tudo... Não, nunca foi aprovado. Mas não foi aprovado por quê? Eles próprios não deixam nem os judeus. Agora preste bem atenção. Agora o pior de tudo, o Narciso falou no primeiro bloco, o pior de tudo é que eles não aceitam a criação do Estado de Israel. Não, rapaz, o Estado de Israel aí é o Hamas. Mas não é que eu estou te falando, eles não aceitam. Aí, além de querer disputa por terra, por área territorial, aí tem a não criação do Estado de Israel. O ex-presidente do Irã disse, nós vamos jogar Israel no mar. A intenção de todos é acabar com Israel, acabar com os judeus. Israel tem o seu país. Israel, olha, biblicamente, espiritualmente, a gente tem que responder economicamente e espiritualmente. Israel, o mundo vai se voltar para Jerusalém. Jerusalém será o centro das atenções dos nossos dias. Não, mas Geber, aí eu sou a favor do mulher. Ele diz o seguinte, e do Montezuma. Nós precisamos criar o Estado palestino. Claro, eu não discordo disso. Não é eu. Eu não discordo disso. Tu sabia que o Israel de um lado, o Palestino do outro. Isso eu concordo plenamente. Uma lei linda. A vontade da ONU era comprar uma parte do território do Egito. Por que até agora não foi criado o Estado palestino? É isso que eu pergunto. Veja bem, ó, Jerusalém e o Monte Moriá é o lugar mais sagrado para o judeu do mundo. E para o muçulmano é o terceiro. Para o muçulmano é o terceiro. Como é que é? O lugar mais sagrado para os judeus em todo o mundo é o Monte Moriá, que está em Jerusalém, onde está a Mesquita de Omar. Está entendendo? Só para você entender. E para eles, lá é o terceiro lugar. O terceiro lugar mais sagrado do mundo. Tem Meca. Então você está vendo que a questão religiosa é muito forte. Não tem como a gente não falar da questão religiosa, até porque é uma promessa que Jerusalém é dos descendentes de Abraão. Mas e como é que vocês invadem a Igreja da Atividade, cerca a Igreja da Atividade? Que vergonha! O caso de cercar a igreja... Eu queria que tivesse um papa bom para vocês verem, porque é a mesma coisa. Cristãos que defendessem mais o cristianismo. Eu queria, não pode fazer isso com o Muro da Lamentação, não pode fazer isso com a Mesquita de Omar, porque são sagradas. Isso é um lugar que deve pertencer à humanidade, quase. Aí eu concordo, né? Aí, deve pertencer à humanidade. Eu não sei como não entrou numa guerra. Por exemplo, Jerusalém, você desculpa, Narciso, Jerusalém, por
Agora, um palpite pessoal. Jerusalém não devia pertencer nem a Israel, nem a Palestina. Mas conforme a Revolução não pertence. Mas a ONU declarou isso. Ela é uma importância histórica que tem para a humanidade. Para a humanidade deveria pertencer ao de todo o planeta. Claro, ele é mundo. Conforme a resolução da ONU, ela é da humanidade, os três lugares. Agora, vamos aqui. É para você que eu faço essa pergunta. Israel tem dado péssimos exemplos. Vou dar aqui um deles. No início dessa programação, a gente faltou que a região também tem problema de água, não tem? É uma delas, é uma variante, é uma variante. Na guerra de Yom Kippur, Israel ocupou as colinas de Golã. Sabe por quê? Porque as colunas de Golã é chamado de caixa d'água da região. Claro, claro. Mas, Narciso, permite-me uma coisa. E essa região pertence à Síria. Eles lá estão com processo de dessalinização de água. Que nós já fazemos isso no Brasil. Israel veio foi ajudar eles. Israel veio foi ajudar o Brasil a fazer isso. Quando eu estive lá, eu visitei um kibbutz. Eu passei um dia todo no kibbutz. Tá? Que chique. Que chique, né? A produção é toda por dividida, gotejamento. Por água. A produção agrícola é toda através da água, de gotejamento, sistema de gotejamento. Osmir, é impressionante numa região que não tem água. Mas, no entanto, e outra coisa, a qualidade das frutas, das verduras, de tudo de Israel... É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Rapaz, os Estados Unidos... Osmir, quando tu falaste isso, eu lembrei da pergunta do Narciso sobre água. As colunas do Golã, ela tanto pelo degelo da noite, que todo dia o sol esquenta e o gelo, como as pedras flui água. E tem 3 rios, 3 igarapés menores, que é o Banhas, o Retes Banhas e o Dan. Esses 3 riachos pequenos se unem e formam o Rio Jordão. Aí o Rio Jordão, lá no meio de Israel, forma o grande mar da Galileia. Não é o Mediterrâneo, que é o grande mar do mundo, da Bíblia. Aí na outra extremidade, o Rio Jordão volta a existir de novo, na outra extremidade, e banha todo Israel até a Palestina, onde está a cidade localizada... a cidade palestina da transfiguração e da tentação de Jesus. Tudo pertence a Israel. Esse judeu palestino, Jesus aí, é uma das coisas... A cidade de Jericó. Você concorda que os palestinos hoje exigem, isso eu volto a repetir, o problema é permanente, exigem que as suas terras sejam anteriores às que foram delimitadas antes de 4 de junho de 67. Não, essa Porque Israel rejeita. Israel rejeita isso. Ah, sim. Né? Rejeita isso. Israel rejeita tudo. Sim. Que aí vai do final a contemplar. Olha, o que os palestinos reivindicam? O que a Autoridade Nacional Palestina reivindica? As fronteiras, né? Fronteiras contínuas, para que a sua população não fique dividida, como está hoje. Uma parte da família está de um lado e a outra parte da família está de outro, e eles não podem se ver, porque o Estado de Israel não permite. Né? Então, fronteiras contínuas. Está correto. Reivindica que seja cumprida a resolução, a principal, todas as resoluções da ONU, mas a principal, a 181.2, que institui o território palestino. Aí é paz para ti e para mim. Entendeu? Mas a capital em Jerusalém Oriental. Mas o Osmir teve em Jerusalém. Mas a ONU já terminou. O Osmir esteve em Jerusalém. Eu já estive em Jerusalém, em Israel, 4 vezes. Olha, tanto os árabes, os palestinos como os judeus que vivem em paz, eles andam nas vias de Jerusalém, em Israel, em todos os lugares, com livre acesso e assegurado pelo exército de Israel, assegurados. Mas o problema dos terroristas, eles não permitem. Porque o cara se veste de bomba, ô Narciso, aí vai para uma parada de ônibus,
Está entendendo? Se explode, mata um bocado de judeus. Por quê? Porque o Deus deles, na visão, veja bem, é uma linha de pensamento, eu não vou falar todos. O Deus deles diz assim, se você matar um judeu, inimigo nosso, e você morrendo para matar ele, você vai para um lugar eterno, chamado Harém, e tu vai ganhar de Alá 36 virgens à sua disposição. Tá entendendo? Que religião é essa, Narciso? Que religião é essa? 36 virgens, pastor? Não existe mesmo. Não, aí veja bem. Tem, na religião muçulmana tem isso. Ele sabe, o Lê sabe disso. O Lê sabe disso. Tá entendendo? Aí eles entendem, Narciso. Aí veja bem, ó, o Israel vai permitir. Narciso, tu vai permitir que um terrorista entre aqui, tu podendo fazer defesa dele? Afonso, Gero. Sim. Você, longe de mim, eu sei, os Estados Unidos, preferencialmente, considera o Hamas como uma instituição terrorista. Mas eu lhe pergunto, e não a Força Armada regular. Com o exército que tem, com a tecnologia que dispõe, e com os recursos que... Armas nucleares. A bomba atômica. E com as amizades internacionais que tem. Se você queria que o Israel, com todo esse poderio, os palestinos não tivessem nem um estilingue? De ter tudo bem. Pastor Afonso. De ter tudo bem, né, Narciso? De ter tudo bem. Agora, atacar, fazer o mal à população de Israel. Pastor Afonso, o senhor responde a pergunta do Narciso em mais detalhes. Depois do nosso intervalo. A gente vai fazer o intervalo e já voltamos.